O verão mais quente da história medida. A gente está falando aqui especificamente do verão do hemisfério norte, mas a gente pode esperar o nosso verão aqui no hemisfério sul e provavelmente ele vai ser o verão mais quente da história medida também. O que é importante a gente lembrar é que esse verão só foi um pouquinho mais quente do que o verão passado. Então foi 0,03 graus Celsius mais quente do que o verão passado. Mas aquela previsão de que esse verão aqui ele foi o mais quente jamais medido pela gente e provavelmente o mais frio dos próximos anos futuros tem se mantido. Os cientistas estão corretos. Nós estamos acertando. A gente está esquentando. O planeta está cada vez mais quente. E se você quiser ver outros vídeos dessa série que está falando sobre isso, clica no card que está aqui em cima que a gente tem uma série de vídeos falando sobre clima. Mas o objetivo do vídeo de hoje é discutir 3 soluções que os engenheiros estão trazendo para resolver esse problema. A engenharia vai nos salvar. E aí a gente vai discutir aqui rapidamente qual é a capacidade da engenharia de nos tirar do buraco em que estamos, do buraco em que nós nos metemos. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia, aqui a gente discute política, discute ciência, discute o que vocês quiserem que a gente discuta. Então saíram os dados do verão no hemisfério norte e a temperatura no hemisfério norte, no planeta inteiro, considerando que é a época do ano que é verão no hemisfério norte, mas a média de temperatura do planeta inteiro ficou em 16,8 graus Celsius. E se você ampliar uma casa decimal, 0,03 graus Celsius mais quente do que o ano passado, que foi o ano mais quente da história. O que a gente está percebendo é que, como previsto pelos modelos lá da década de 80, como previsto pelos modelos lá da década de 70, o que a gente vai perceber cada vez mais é um aumento da temperatura, principalmente em relação à era pré-industrial, que é quando a gente tem dados confiáveis em relação à temperatura do planeta, certo? E essa tendência é da temperatura aumentar. Uma coisa que é importante, que você que está assistindo tem que entender, é que esse aumento da temperatura ele não tem um resultado só de ficar mais quente ou mais frio, caso essa temperatura mudasse. O que a gente tem de resultado é que esse aumento da temperatura ela causa uma mudança na dinâmica de outros fatores do clima do planeta. Então a gente está percebendo aqui no Brasil, por exemplo, aqui no dia 17/9, que nós estamos passando, em grande parte do Brasil, por uma das piores secas da história. E isso é causado pelas mudanças do clima que a gente está vendo. Uma outra coisa que você que está assistindo tem que entender é que praticamente não há dúvida de que existe influência do homem, das ações do homem, principalmente a partir da queima de combustíveis fósseis, petróleo, gás mineral e carvão mineral, para o aumento da quantidade de carbono na atmosfera e, consequentemente, para a mudança do clima. Então, a partir do momento em que a gente entende que esses fenômenos estão acontecendo, a partir do momento em que eventos extremos do clima, como as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, vão se tornar cada vez mais extremos e cada vez mais frequentes, caso a gente não mude nada, é um pouco assustador o que está acontecendo no planeta. Dado esse contexto, o que começa é se discutir soluções para esse problema. E o que a gente já sabe é que essas soluções, elas visam minimizar o problema. Em que sentido? No sentido de que já é meio que uma ideia de que a gente tem que tentar limitar o aumento da temperatura média em 1,5 grau, o que já é uma coisa bizarramente assustadora. Então, mesmo as pessoas mais otimistas, e isso inclui a gente aqui do Blá Blá, a gente já discute que a temperatura do planeta vai aumentar 1,5 grau em relação às eras pré-industriais, tá bom? Então, se a gente fizer alguma coisa agora,
a gente impede que esquente mais do que 1,5 graus. Se a gente não fizer nada, isso não vai mudar e a temperatura vai mudar ainda, vai aumentar ainda mais. E esses eventos extremos vão ficar cada vez mais frequentes e vão afetar cada vez mais as vidas dos organismos que vivem no planeta. E isso inclui a gente, talvez, principalmente a gente, já que a gente não liga muito como sociedade para outros organismos que vivem no planeta, certo? Tá bom. Quais são as soluções que se discutem para a mudança climática? Então, o que a gente está discutindo para diminuir esses efeitos e limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus? Então, existem duas correntes básicas. A primeira corrente básica, o primeiro lado básico, é o lado que defende a diminuição drástica do uso de combustíveis ou do uso de atividades que não são só os combustíveis, por exemplo. O Brasil se tornou o maior poluidor do mundo queimando floresta, transformando o carbono que está preso em árvore em gás carbônico que está na atmosfera. A criação de gado, por exemplo, a criação de animais de corte, mas em especial de gado, libera toneladas de metros cúbicos de carbono no ar todos os dias. Então não é só combustível fóssil, mas a diminuição dessa emissão de combustíveis fósseis é um primeiro momento. Desses gases do efeito estufa, desses gases do aquecimento global, é uma atividade, é uma atitude que precisa ser tomada. A segunda atitude, a segunda coisa que se discute é a captura desse carbono. Métodos que a gente pode desenvolver para sugar esse carbono na atmosfera e fixar esse carbono. Um dos principais métodos que se discute é plantar floresta. Então, a hora que você planta a floresta, as árvores capturam carbono e transformam em árvore. E esse carbono fica preso na árvore, certo? Alguns pesquisadores discutem que, daí quando você derrubar a árvore, se essa árvore pegar fogo, esse carbono vai ser liberado na atmosfera de novo. Então a gente tem esses dois caminhos. O primeiro caminho é um caminho de diminuição da emissão de carbono, e isso passa obrigatoriamente pela mudança da matriz energética, isso passa obrigatoriamente pela mudança do que a gente come, do alimento que a gente come, e na nossa opinião aqui no Blabla, isso passa obrigatoriamente por uma mudança de um sistema que visa acumular renda, de um sistema que visa produzir cada vez mais cacareco, que a gente não precisa para ter em casa, de uma mudança de um sistema que visa o aumento infinito do consumo, ou do outro lado, e complementarmente, mesmo as pessoas que defendem essa ideia de captura, eles falam da diminuição da quantidade de carbono, a gente tem projetos que visam fixar carbono. Então o que eu preciso fazer? Preciso fixar o carbono da atmosfera em algum momento. E para isso nós vamos discutir, por que eu fiz toda essa introdução? Porque nós vamos discutir dois projetos que tentam tentam criar tecnologias para isso. O primeiro projeto é um projeto que ele vai tentar criar máquinas, criar equipamentos que capturam carbono do ar e, em última instância, injetam esse carbono no solo. A maioria desses projetos, a maioria dessas máquinas, pegam ar, filtram esse ar, fixando esse carbono em algum material. Eu já vou dar um exemplo de material de fixação de carbono. Esse material fica fixado, depois isso é levado para uma fábrica. Esse material original, essa esponjinha, ela é limpa, então você tira o carbono dali, transforma em gás carbônico concentrado e injeta isso no solo, certo? Para vocês terem uma ideia, o governo americano está investindo bilhões de dólares nessa tecnologia. Então você pode pegar tanto esse gás e jogar no solo. Tem algumas pessoas que falam do uso desses gases, por exemplo, para concreto, porque daí você vai fixar esse gás no concreto e você vai resolver o problema desse gás. Então, qual que é o principal método e o que está sendo discutido nessas fábricas, tá? O que está sendo discutido nessas fábricas é para você usar o que eles chamam de limestone. Deixa eu ver aqui certinho qual que é a tradução. Calcário. É para você usar calcário para coletar esse carbono. Então você pega calcário, você
injeta gás carbônico nesse calcário. O calcário vai absorver esse gás carbônico numa reação química. Depois disso, você leva isso para uma empresa, esquenta esse calcário, isso libera o gás carbônico que vai ficar preso em câmaras. O calcário limpo volta para capturar mais carbono e você vai pegar e vai injetar esse carbono no solo. Então você vai ter bilhões de fábricas de captura de gás carbônico do ar, bilhões de toneladas de gás carbônico do ar que vão ser injetados no solo. Coisas que se discutem. Então, parece uma boa ideia. Eu vou pegar isso, eu vou injetar no solo, isso vai ficar preso, e aí vai ficar preso por não sei quantos milhares de anos, e eu vou resolver a questão da mudança climática. Coisas que se discutem. A primeira coisa que se discute é o custo energético que você tem para fazer esse processo funcionar. Então, a quantidade de energia que você precisa para que isso funcione é gigantesca. Tanto para bombear o ar que vai passar por esses filtros, quanto para depois você tirar, limpar os filtros para eles voltarem a ser úteis. Então, a quantidade de energia que você precisa para fazer isso é gigante. E as maiores fontes energéticas do planeta hoje são as fontes que queimam gás carbônico. Então, você aumenta o consumo energético para resolver um problema gerado pelo consumo energético. O que os donos dessas tecnologias dizem é que, tá bom, tem razão, a energia é um problema, então precisamos achar outras fontes de energia. A gente precisa fazer isso com fontes de energia renováveis, certo? Uma outra coisa que se discute bastante é a ideia de como uma empresa como essa, num conceito capitalista, é claro que a gente vive, se sustentaria. Porque o custo disso não é baixo. Porque você manter uma empresa dessa funcionando, principalmente ligado ao investimento inicial e ao custo energético, é algo que custa muito caro. E aí a solução, meus amigos, é a solução mais mágica da história, chamada crédito de carbono. Então o que você faz é que você captura o carbono e você vende a possibilidade de empresas que poluem o ar poluírem mais. Então, eu não paro de queimar petróleo aqui. Eu compro a captura de petróleo no outro lugar do mundo. Então, olha que interessante. Você catalisa o ciclo do carbono e você pega e prende tudo lá debaixo da terra e você resolve o problema. Só para vocês terem uma ideia, uma das empresas que está muito interessada nesse negócio de enfiar carbono no solo é uma empresa de extração de petróleo. Porque é muito comum essa história, e muito usado, e o Sacani já falou disso, de você injetar ar no solo, e acontece sempre, a Petrobras faz isso, para tirar carbono, para fazer pressão e facilitar a retirada de carbono. Então, olha só que interessante. Eu injeto carbono no solo para jogar petróleo para cima, que eu vou queimar como combustível, aí eu uso o dinheiro que eu ganhei queimando combustível para comprar crédito de carbono da empresa que vai captar o petróleo que eu estou pegando para injetar no solo de novo, para empurrar mais petróleo para cima num motor perpétuo de geração de dinheiro. Então, olha que interessante a alternativa. Então, de novo, Emílio, você está criticando o método de coleta de carbono? Não, de verdade não. Eu acho tecnologicamente muito interessante. Eu acho que, porra, a ideia de você capturar carbono em calcário e daí depois você retirar esse carbono do calcário e fazer alguma coisa com ele, eu acho legal pra caramba. Tecnicamente, cientificamente, eu acho algo muito, muito, muito interessante. A grande questão que eu sempre coloco é, eu estou procurando uma solução de engenharia para um problema que não necessariamente é um problema de engenharia. A grande solução passa, nesse caso específico, por uma mudança da matriz energética. Por que que a gente queima petróleo? Por que que a gente queima carvão? Por que que a gente queima gás? Porque essas formas de energia são fáceis de transportar,
tem muita energia compactada num lugar e principalmente porque queimar petróleo, queimar carvão e queimar gás é barato. É baratíssimo. É a forma mais barata de energia que existe. Então eu não estou discutindo o problema de novo. O problema é energético. O problema é que a energia barata que a gente tem no mundo hoje é carvão e petróleo. E enquanto a gente viver numa lógica de que o que está determinando o nosso futuro é só se é barato ou não, a gente vai continuar queimando carvão e petróleo. Nós vamos continuar fazendo isso e achando que a solução é fazer uma outra fábrica e gastar bilhões de dólares, de euros, de reais em uma outra fábrica que vai capturar o carvão e o petróleo que estão sendo queimados. A gente não discute o problema. A gente tenta achar a solução sem pegar a raiz do problema. A raiz do problema é quem fornece energia pra gente. A raiz do problema, na minha opinião, é para que essa energia é usada. A gente está usando energia não para resolver o problema das pessoas. A gente está usando energia para deixar os outros cada vez mais ricos, para manter um padrão de vida de uma parte muito pequena da população. São essas discussões que são as discussões que são importantes. E eu não estou em nenhum momento diminuindo a importância do conhecimento, do saber técnico de fazer algo. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. A hora que a gente aprende essa coisa nova, tecnicamente, cientificamente, isso é muito foda. Mas a questão real não é discutida. A questão real do modelo que a gente tem de trabalho, do modelo que a gente tem de desenvolvimento, do modelo que a gente tem de acúmulo de renda, do modelo que a gente tem de que usa energia, muita energia para um grupo muito pequeno de pessoas, não é discutido. Beleza? Vamos à solução 2. Então tá bom, Emílio. Tecnicamente, mó legal, todo mundo entendeu. Caturo, uso filtro, pego, concentro, injeto no solo, no concreto, lavo, passo, cozinho, faço tudo. A segunda solução é uma solução ainda mais legal. É uma solução ainda mais interessante. E se vocês quiserem os links dos artigos científicos dessas soluções, eles estão aqui embaixo, tá? Das duas soluções que eu vou falar. A segunda solução é a seguinte. Uma das maiores fontes de oxigênio da atmosfera e de captura de carbono são algas na superfície do mar. Então, o processo de fotossíntese feito na superfície dos oceanos é muito importante para a vida no planeta. Grande parte do oxigênio que você respira vem desse sistema do mar, certo? Então, os pesquisadores já testaram uma ideia. E essa ideia é você aumentar a produtividade do mar. Então, como que você faria? Você descobriria o que está limitando a reprodução e o aumento do fitoplâncton e você adicionaria esse composto na água e, ao fazer isso, você aumentaria a reprodução dessas plantas e, conseguindo isso, você ia aumentar a quantidade de carbono que essas plantas fixaram na forma de planta, e que quando essas algas morrem ou elas vão para o fundo do mar, ou seja, isso ficaria fixado ali, e parte delas serviria de alimento para os peixes, e isso aumentaria a cadeia produtiva e assim por diante, certo? Dito essa ideia, o que os pesquisadores descobriram é que o componente que é limitante nos oceanos, na maior parte deles, é ferro. Então, o que falta para essas algas crescerem é ferro. Então, o que eles fizeram? Olha que ideia genial, olha que ideia brilhante, olha que pessoas incríveis, tá? Eles tiveram a ideia de aumentar a quantidade de ferro no oceano. Então, o que eu vou fazer? Fertilizar a água. Eu vou pegar ferro, vou colocar ali, vou aumentar a produtividade das algas e vou resolver o problema. Vou capturar carbono, vou aumentar a quantidade de peixes e vou resolver o problema do planeta. Tá? Então, vou tirar ferro não sei da onde, dos continentes, vou transformar num pozinho, e é literalmente isso. Vou chegar no oceano e vou jogar esse pozinho ali,
e vou fazer os meus testes para ver o que vai acontecer. Então, eu vou colocar um dos artigos que está aqui, um artigo de 2007, que foi tentar medir os efeitos disso. E daí depois a gente vai discutir essa ideia e a genialidade dessa ideia, tá? A gente tem um processo parecido que acontece em algumas áreas, principalmente em lagos, conhecidos como eutrofização. Então, quando você aumenta, por exemplo, muita quantidade de matéria orgânica na água, você pode ter um aumento indiscriminado de uma quantidade de um determinado micro-organismo, ou de uma determinada planta, ou de um determinado que você quiser. O que os trabalhos mostram que vai acontecer? Ou o que os testes mostram que vai acontecer? Em primeiro lugar, os trabalhos mostram que aumentar o ferro na água realmente aumenta a quantidade de algas na água. Só que quando isso foi feito, não foram todas as algas que foram beneficiadas em um dos trabalhos. O que foi beneficiado em um dos trabalhos foi uma alga tóxica, que acontece no oceano, mas por competição de uma maneira controlada. E quando ela aumentava, ela se beneficiou muito fácil do ferro, ela ganhou a competição, produziu toxina e matou todo mundo. Inclusive os peixes e os micro-organismos que comiam ela. E o zooplâncton que comia ela. Então o primeiro trabalho mostra que para aquele lugar específico já não funciona. Uma outra coisa importante que alguns trabalhos mostram, que já foi provado no oceano, num pedacinho de oceano que foi feito, é o seguinte: é que, tá bom, a limitação é ferro, só que quando você dá ferro para as algas, elas começam a precisar de outros metais, outros nutrientes que estão na água. Então, as algas crescem, mas elas destroem o ambiente para outros organismos que vivem lá. Então vira só alga. Por quê? Porque falta cálcio, porque falta outras coisas que os organismos precisam para sobreviver. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que fertilizar com outras coisas. Isso acontece no solo. A gente já sabe que dá merda no solo. A gente já sabe que não dá certo no solo. Por quê? Porque você dá um nutriente, ela vai precisar de outro, aí você tem que colocar outro. E daí depois você tem que colocar outro. E daí depois você tem que colocar outro. Então olha que interessante. A gente já tem essas informações. A gente já sabe que o potencial de dar merda disso é gigantesco. A gente já tem esses dados. E mesmo assim, agora, em 2024, os pesquisadores vão usar 160, eles querem 160 milhões de dólares para fertilizar uma parte do oceano. Eu estou procurando aqui, se eu não me engano, de 10 mil quilômetros quadrados. Beleza? Então, olha que legal. Olha que interessante. A comunidade acadêmica inteira está falando vai dar merda. Mas tem uma empresa que conseguiu uma grana, inclusive do governo americano, para testar o potencial da merda. Para testar a solução miraculosa. Vamos todos dar as mãos e resolver o problema da crise climática. Então, olha que legal isso. Olha como isso para mim é assustador. Mais uma vez, o que a gente está fazendo num lugar desse, o que a gente está fazendo ao tomar essa medida, é tentando solucionar um problema sem olhar o problema. O que a gente está tentando fazer é resolver a questão de uma maneira que não está ligada ao problema base. A gente não está tentando solucionar o problema que é a emissão de carbono e por que a gente emite carbono desse jeito. E o que é mais legal dessa história é que o objetivo desses caras é magicamente vender crédito de carbono. Então, além de tudo, o que eu quero é lucrar em cima disso. Então, vou jogar ferro no mar, vou mostrar que as algas estão absorvendo carbono e vou lá para o mercado de crédito de carbono e vou colocar isso à venda.
para que as empresas possam continuar poluindo, continuar produzindo roupa do jeito que produz, continuar produzindo carne do jeito que produz, continuar queimando petróleo do jeito que queima. Por quê? Porque a gente vai cair na história, vai cair na ladainha, vai cair no papo de que eu estou compensando o carbono que eu produzo e eu sou carbono zero simplesmente porque eu pago para o cara jogar ferro nas algas, ou porque eu pago para a fábrica de filtro, ou para qualquer coisa que seja para resolver o meu problema. De novo, mais uma vez, estudar alga não é legal? É legal pra cacete. Entender o que acontece nesse sistema não é legal? É legal pra caramba. Entender toda essa parte de dinâmica do oceano não é legal? É foda pra cacete. Isso é solução pro problema climático? Na minha opinião, não. Porque a solução pro problema climático não é meramente uma solução de engenharia. Se a gente não discutir as causas reais, se a gente não discutir o problema de corte de produção de carbono, se a gente não entender que isso passa por uma mudança de visão que a gente tem de mundo, essa solução não vem. Se a gente não olhar para o combustível fóssil e falar assim, tá bom, a gente vai parar de usar. Por quê? Porque sim. Ah, não, mas é caro. Ah, não, mas a gente vai ter que parar de produzir tal coisa. Ah, não, mas isso. Ah, não, mas aquilo. Esquece. A gente vai continuar queimando petróleo, a gente vai continuar queimando carbono, a gente vai continuar fazendo tudo que a gente faz, porque por mais que aumente a matriz energética de fontes renováveis, a gente aumentou a queima de petróleo, a gente aumentou a queima de carvão, a gente aumentou a queima de gás natural. Mas Emílio tem painel solar, Emílio tem catavento não sei aonde, Emílio... Tá, mas a solução real não acontece. As discussões que precisam acontecer não acontecem. O governo brasileiro discute a extração de petróleo na foz do Amazonas e é sobre isso, tá? A solução não é de engenharia, porque o problema não é meramente de engenharia. E eu vou repetir isso infinitas vezes, tá bom? Era isso que a gente tinha para falar hoje. Você tá no Blabologia, a gente discute clima praticamente toda semana, porque esse é o assunto mais importante da história da humanidade, pelo menos hoje. É o assunto mais importante de hoje na história da humanidade. Se você quiser saber sobre clima, sobre política, sobre ciência, sobre educação, dá risada aqui com a gente, esteja aqui com a gente no Blá Blá. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Beleza? Falou, valeu e tchau!